Rio de Janeiro, por pouco, não teve o seu sexto. Vocês estão entendendo isso? Sexto governador afastado do cargo ou preso. Os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro decidiram por 4-3 não caçar a chapa do governador do Rio, Cláudio Castro, do PL, pelo escândalo dos cargos secretos. O que é que acontece no governo do Rio? Vamos ouvir as informações com o nosso maravilhoso Bruno Silvestre. Atenção para a música da nossa vinheta. Tchau, tchim. Desculpa, gente, a gente tá com defeito no botão da vinheta. Nem a vinheta tocou dessa vez. Só apareceu eu fazendo o som. É isso. Vamos lá, Bruno. A gente se diverte, Ana, é isso mesmo. Bom, vamos começar, né? Essa história, ela é um pouco complicada, porque o Rio de Janeiro não é um estado simples de se entender. Não é Inclusive, fácil. para quem não é do Rio de Janeiro, desculpa pelo que a gente manda para Brasília, porque não é minha culpa, mas o estado acaba mandando um monte de coisa, né? Bruno tem Eduardo lugar de fala, Cunha, né? Bruno é, pode falar. a gente já mandou Eduardo Cunha, já mandou família Bolsonaro, já mandou um monte de coisa. Então, não é nossa culpa assim, mas desculpa a todo o resto do Brasil por conta disso. Mas o que acontece, né? O Rio de Janeiro, ele acaba que tem digamos, uma oligarquia tão preparada, tão protegida, que eles conseguem controlar as coisas, fazem abuso do poder econômico, e o que acaba acontecendo? Muitos dos candidatos que interessam essa oligarquia, eles acabam sendo eleitos e depois acabam tendo que prestar favores. Então, os últimos 6, você pode pegar Rosinha Garotinho foi afastada, o Antony Garotinho também, porque na verdade o que acontece? Desses 6, alguns ou foram presos depois, ou foram afastados do cargo, cada um deles é uma história. O último, para quem não se lembra, foi o Wilson Witzel, que ele saiu, justamente ele sofreu impeachment, teve questão, inclusive, de você ter uma ideia, teve desembargador preso, pra você ter uma noção. Então, assim, tem um monte de situações colocadas. E desembargador do TRT, né, do Tribunal Regional do Trabalho. Mas, enfim, o que acontece dessa vez, o que acontece é que teve alguns cargos, na verdade, vários cargos, mais de 24 mil cargos, que foram colocados de forma secreta, e que tanto a chapa do Marcelo Freixo como o Ministério Público Eleitoral estavam questionando que esses cargos colocados de forma secreta beneficiariam a chapa do governador que foi eleito. Então, ou seja, isso estava sendo colocado dessa forma. Aí no debate que houve no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, olha que curioso, nenhum dos desembargadores questiona que não houve isso. Todos concordam que houve a situação dos cargos secretos numa fundação e na Universidade aqui do Rio. Não há divergência sobre isso. Só que a maioria dos desembargadores entendeu que esses casos eles têm que ser analisados na esfera criminal ou civil e não na eleitoral. Esse foi o entendimento deles. E aí, entre esses dois, eu quero destacar, na verdade, eu quero destacar 3 votos importantes. O voto do ministro relator, do desembargador relator, ele veio pela cassação. O desembargador Marcelo Granado, depois, ele veio com um voto contrário à cassação. E lembrando, não é porque um ministro ou um desembargador, no caso, votou contra ou a favor, que essa pessoa tem ligação. Inclusive, o desembargador Marcelo Granado, eu tive a oportunidade de atuar em alguns casos com ele, ele é sempre solícito aos advogados, presta muita atenção nos casos. Então, o que acontece? A gente tem um desembargador que eu, inclusive, conheço pessoalmente pela sua integridade, e existe um outro que foi indicado pelo próprio Lula. Ou seja, quem acha que você indicar um desembargador ou ministro, a pessoa vai votar como você quer, está completamente enganado. Então, esse aqui é mais um caso para a gente mostrar isso. Foi uma indicação ligada ao Lula e essa pessoa votou contrário, digamos assim, aos interesses que seriam, por exemplo, do próprio Partido dos Trabalhadores. Então, para mostrar a seriedade do tribunal. Mas aí o que acontece? Por 4-3, isso aconteceu. E agora cabe recurso ao Tribunal Superior
eleitoral, ao TSE. O mesmo lugar em que o Moro foi julgado, Hum. agora o Cláudio Castro será julgado, né? E aí eu quero mostrar a matéria. Se você puder, Ana, dar uma lida para gente, que a gente trata desse caso. Vamos lá, temos lá. Castro escapa por um voto de cassação por cargos secretos revelados por UOL. A matéria de Rubem Berta e Saulo Pereira Guimarães. Tá fresquinha a matéria, hein? Por um placar de 4-3, o TRE do Rio de Janeiro decidiu não cassar a chapa do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, pelo escândalo dos cargos secretos da Fundação CEPERJ e da UERJ, revelado pelo UOL. Ele foi acusado de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. O resumo ali do que aconteceu. Nenhum dos desembargadores negou a existência das irregularidades reveladas pelo UOL. Caraca. Porém, a maioria sinalizou que a questão não deveria ser objeto de análise pela Justiça Eleitoral e sim por outras instâncias. Em linha com a defesa de Castro, o entendimento levou o julgamento ao resultado final. E aí tem mais uma informação ali, o advogado do Marcelo Freixo, né, quem entrou com a ação, suponho, recorrerá ao TSE. Após o julgamento, Paulo Henrique Telles Fagundes afirmou que a disputa de 2022 foi viciada e que houve um derrame de dinheiro às vésperas das eleições. Exato, Ana. Então, aí a gente pega exatamente na linha do que a gente estava falando, né? E o Marcelo Freixo, tanto ele, porque é como eu expliquei, na Justiça Eleitoral, você tanto tem a Procuradoria Eleitoral, que é o Ministério Público ligado à Justiça Eleitoral, como também uma chapa que pode ter se sentido prejudicada, pode entrar com essa ação. Entendi. Então, por exemplo, dependendo da época que a pessoa for cassada, você vai ter ou uma nova eleição ou você vai ter o segundo colocado sendo eleito, né? Mas aí tem que ver a regra específica do caso. Quem assume é o Aécio, né? Essa é a regra. Oi? Que a regra é quem assume é o Aécio. Desculpa, Bruno, não resisti. Dita da forma, a situação, a referência é boa, viu? A referência é boa. Mas, então, o que acaba acontecendo? Você tem umas questões de lei no tempo, mas, basicamente, se a chapa ela é considerada, como se diz, inabilitada ou considera que houve esse abuso do poder econômico, o governador perde o cargo na hora e as pessoas ligadas à chapa dele também. E o que eu defendo nessa situação? A atitude de você colocar cargos secretos, essas ilicitudes, elas têm um benefício eleitoral. Porque dos entendimentos dos desembargadores foi o seguinte: foram em torno, não vou lembrar aqui o número exato, mas algo em torno de 24 ou 26 mil cargos. E aí ela diz assim: não, a diferença de 2 milhões de votos não se compara com esses 24 mil cargos. Só que a questão aqui é a seguinte: 24 mil cargos, sendo que você ainda tem cabos eleitorais que foram colocados ali dentro, toda a operação dessa máquina, tudo isso são atitudes que, no mínimo, são imorais e, no máximo, tem que gerar cassação. A gente não pode colocar a nossa régua do limite ético flexível assim. A gente tem que colocar no mínimo do aceitável. E você fazer... não são 10 cargos secretos. A gente não está falando de 10 cargos. A gente está falando de 24, 26 mil cargos secretos. A gente está falando de uma quantidade gigantesca. E esse escândalo foi conhecido e é reconhecido. Então, ao meu ver, eu acho que essa imoralidade ela tem que ser tratada, sim, na Justiça Eleitoral. E aí vem a minha esperança. Eu acredito que este caso ele está mais preparado do que o caso do Moro para uma condenação no TSE. Eu torço e eu luto para que haja uma condenação no TSE, porque os elementos probatórios nesse caso me parecem muito evidentes. Então, essa é a linha.
Muito bom. Eu ia te perguntar justamente isso, Bruno, se você leva fé que no TSE a situação vá ser diferente. E aí você já me respondeu uma questão a mais, né? Que esse caso está melhor fundamentado do que o caso do Moro, que foi o que me fez fazer uma careta quando você falou que ia para o TSE. Eu falei, Ih, é o mesmo, né? O mesmo lugar onde o Moro se safou, né? Mas pelo jeito há de fato um consenso de que, né, tá tudo muito bem provado nesse caso. Inclusive, a própria matéria do UOL aqui que você me passou, ela continua, o próximo ponto era: o Ministério Público Eleitoral informou que também vai ao TSE contra a absolvição. E a Procuradora Regional Eleitoral, Neide Cardoso, falou depois do resultado: não faltaram provas. Então, ainda há uma grande chance de que o Rio de Janeiro tenha o seu... Desculpa aí, Bruno, mas o 6º governador cassado é dose, viu? Exato. Caçado ou preso, né? Ou, Porque tem esse ou detalhe, preso. alguns, depois de terem governado, aí foram presos, né? Caçado Então, não, tem uns que foram presos. exato, é complicado. E você sabe qual foi? Olha que curioso, né? E aí é uma reflexão aqui. Você sabe qual foi o último governador do Rio de Janeiro que não foi preso ou Que caçado numa terminou o situação mandato, dessas? assim, de boa. Exato. Ah, Foi a Benedita da Silva, por conta do, se eu não me engano, o garotinho foi concorrer à presidência e ela era vice, aí ela assumiu o governo. Então, ela é a única, Benedita da Silva, que depois todos tiveram algum problema com a justiça, seja cassação ou prisão de alguma forma. E ela estava limpa nesse sentido. Então, o grande ponto é, será que não é melhor a gente aqui no Rio de Janeiro começar a colocar mais mulheres no poder, já que os homens não estão dando certo? Só uma reflexão. fica aí a dica. Depois dessa, chat, a gente volta em instantes. Obrigada, Bruno. Vamos lá. Seis governadores, 6.